A paz do Senhor, meu amado irmão, professor da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 12, a ética cristã e a política. Eu sei que muita gente não gosta da palavra política, mas a palavra política não tem nada a ver. A palavra política vem de polis, palavra grega para cidade, tá certo? Então vamos lá, 17 de junho de 2018, texto áureo, Romanos capítulo 13, versículo 7, que diz: portanto, dai a cada um o que deveis, quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E a nossa verdade prática, a política faz parte da vida em sociedade. Como cristãos, não vivemos isolados. O cristão deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo, graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre Romanos, capítulo 13 e versículo 7. Primeiro lugar, como que era o estado político na época do apóstolo Paulo? Terrível! Era o Império Romano. O Império Romano não tinha misericórdia. O Império Romano matava mesmo. Não tinha moleza, não. O próprio apóstolo Paulo foi condenado à morte. Então, era um estado perverso. Mas, apesar dos pesares, o apóstolo Paulo nos ensina a respeitar o Estado, as autoridades. Isso é importante, a gente entender a contextualização. Então, o nosso texto áureo está entre os versículos 1 a 7 do capítulo 13, onde Paulo nos orienta a sermos submissos ao Estado. A ênfase paulina sobre as questões monetárias no tocante à relação entre o crente e o Estado, porque ele fala aqui, cada um, dai a cada um o que deveis, se for tributo, tributo. Porque tem irmão que não vai pagar imposto. Ele vai fazer de tudo para não pagar imposto. Está errado. O apóstolo Paulo percebeu isso, que tinha crente lá que era muito bonzinho, mas chegava na hora de pagar imposto, não pagava. O que o apóstolo Paulo vai falar? Vai exortar pelo Espírito Santo. Não, você tem que pagar direitinho. Ah, mas o Império Romano é terrível. Você vai pagar imposto para o Estado. Tá bom, ele tem aquele erro dele, mas ele faz estradas. O Império Romano ligou basicamente o mundo antigo, fazia uma legislação mais universalista, então tem o lado positivo também, apesar dos pesares. Assim hoje. Não, mas corrupção. Irmão, eu vou ser bem honesto para você, nós temos que combater todo tipo de corrupção. Mas o problema do Brasil não é só a corrupção. Não é. Nós temos muitas questões para serem resolvidas no país. Aí, corrupção, de fato, é moralmente condenável, seja talvez o pior problema, mas nós temos um problema de percepção. Quer ver? Tudo que é público, as pessoas não respeitam. No Brasil, não é estranho isso? Porque res públicas são coisas públicas. O que é público é que deve ser cuidado, porque é público. Agora que no Brasil é o contrário. Desde a molecada, né? Esse banco aqui é de quem quer, não é de ninguém, é público. Aí vai lá e detona o banco. As passeatas, fazem passeata, queima ônibus. Tudo que é público queima. Esses imóveis, aí vai lá e picha tudo. Irmão, a pessoa está confundindo as estações, porque o público que é sagrado, porque é de todos. Agora, uma pessoa que não respeita o patrimônio público, picha e estraga, chuta as coisas, lixos, joga lixo no chão, que é a rua pública. Tem gente, irmão, que faz a limpeza do jardim e joga na praça. Tem um sofá velho na casa dele e vai jogar na praça. Quer dizer, uma pessoa que faz isso, porque ele é tão corrupto. Ele é tão corrupto, se não mais corrupto do que os outros corruptos. Porque o raciocínio é o seguinte: tudo que é público, essa gente pensa assim, tudo que é público não é de ninguém. Se não é de ninguém, ele pega para ele.
ele depredra, ele joga lixo, etc. Agora, o que é privado dele, aí é dele, aí ele tem que proteger. Bom, é o contrário. Tudo que é público é de todos, então é sagrado. Temos que proteger, cuidar. Agora, o que é particular, seu é seu. Você quer pichar? Picha a sua geladeira, é sua. Ah, vou tacar fogo. Tacar fogo na sua casa. Ah, eu vou tacar pedra na sua vidraça. É sua. Depois você põe outro, você vai pagar, é seu. Agora, não no que é de todos. Então, nós já temos um problema de conceito. Conceito equivocado. Então, a corrupção vem desse conceito. Aí o gestor pega o dinheiro e fala, de quem que é esse dinheiro? É de todo mundo. Então, não é de ninguém, vou pegar um pouco para mim. Olha o problema da corrupção. Então, é sério. Nós, como cristãos, nós temos que ser libertos desse conceito equivocado. O público é de todos, portanto é sagrado, é a res pública. Então eu não posso jogar lixo na rua, não posso jogar coisas nas praças, irmão. Não posso, puxa vida, é o nosso patrimônio. Então eu tenho que ter esse conceito como um servo de Deus, como cidadão de duas pátrias que eu sou, que é da pátria terrestre e da celeste. Então quando ele fala aqui, dá a cada um o que deveis. Se é tributo que você deve, você vai pagar o tributo. Se é imposto, você vai pagar o imposto. Se é para ter temor das autoridades, vamos ter temor. Se é para dar honra, vamos dar honra. Então, a questão do respeito ao Estado. Portanto, dai a cada um o que deveis. É isso que fala. E eu repito, o governo da época do apóstolo Paulo era o Império Romano, irmão. Um sistema cruel, extremamente corrupto e injusto. No entanto, ele exorta os crentes a honrarem. Temor, né? Muito provavelmente está em foco aqui o temor respeitoso, né? O que seria uma atitude natural para aqueles que governam. Respeitar o presidente da república. Tem gente que não respeita ninguém, não. O prefeito da cidade dele chega lá e trata como se fosse qualquer coisa. Que isso, irmão? Ele representa a sua cidade. Aí chega, recentemente, o presidente da república foi visitar o local, começaram tudo xinga. Que isso, irmão? Ele representa o Brasil, não é ele. Ele tá bom, às vezes você nem gosta dele como pessoa, mas ele é o símbolo da nação. Então as pessoas têm que ter discernimento, irmão. Não pode. É uma falta de ética, de respeito. Então, tá bom, você não gosta do governador do seu estado por causa de uma série de coisas, mas enquanto ele for governador, você tem que respeitá-lo. Ele foi investido democraticamente para representar o seu estado. É o caso do prefeito, é o caso dos deputados, é o caso dos juízes, inclusive é o caso daquele conselho tutelar que foi eleito também. Tem que respeitar, irmão. Agora a pessoa não quer respeitar ninguém e depois quer ser respeitado. Não tem mínima ideia bíblica que nós temos que respeitar as autoridades, tratar com carinho, com respeito. E eles percebem, eles sabem. Eu já ouvi muita autoridade falar para mim, olha, eu tenho um carinho, um respeito enorme pelos evangélicos. Não é qualquer evangélico, né? Mas aquele, eles falam da sua igreja, olha, eu fui lá na sua igreja, que respeito, numa época de crise e tudo, mas eles disseram que orar por mim. Esse é o papel da igreja. A igreja é sacerdote, abençoa, ora. Agora tem gente que quer ser revolucionário. Não, porque, irmão, não adianta. Nós temos que sim clamar pelos nossos direitos, mas dentro das regras democráticas. Não sair quebrando tudo que essa gente doida faz. Dentro das regras, não vai ter eleição. Aí você vai ter discernimento, você vai orar a Deus, você vai ver qual é a melhor proposta e vai dar o seu voto com sabedoria. Não precisa sair quebrando que nem essa turma faz por aí. Né? Então, a quem honra, honra. Aqui é a ideia de uma atitude de reverência mesmo, para com questão de estilo de autoridade. É ser respeitoso. Né? Oh, você aí, presidente, não é assim, é Vossa Excelência. Tem que ter respeito, irmão. Tem gente que é assim com o pastor também, viu? Vamos dizer com o nome, o nosso pastor que chama Paulo Freire da Costa, Paulo Freire Costa. Eu chamo ele de pastor, ou pastor Paulo. Tem gente, Paulo. Que Paulo, irmão? Que falta de respeito é esse? É o pastor. Não é assim, não. Paulo, faz favor. Pastor Paulo, irmão. Precisa ter respeito. Eu nunca tratei mal o meu professor, não. Os professores que eu tive, se o nome dele fosse João, eu falava professor João. Se fosse o último professor que eu tive na aula de mestrado na Universidade de Mackenzie,
de São Paulo, que foi o meu orientador da minha tese de mestrado, Dr. João, professor Dr. João. Quer dizer, eu respeito, irmão. Agora, ô João, que é isso, irmão? Então tem gente que não tem noção, que não sabe se comportar, não tem ética, não tem respeito de nada. Agora, você é luz do mundo e sal da terra, irmão. Nós temos que ter uma postura respeitosa. Às vezes eu chego para uma pessoa e falo, por gentileza, o Senhor não, Senhor está no céu. Eu falo, irmão, eu não estou falando que você é Deus, eu estou falando por nome de tratamento. Claro que você não é Deus, só faltava eu confundir você com Deus, né? Então tem o Senhor, que é Deus, e o Senhor por nome de tratamento. Uma maneira respeitosa. Eu chamei meu pai e minha mãe de Senhor e de Senhora, mas é o respeito. Agora a pessoa, não, o Senhor está no céu. Não, calma, eu não estou chamando você de Deus. Nem passou isso pela minha cabeça. Então é uma maneira respeitosa de tratar as pessoas. Nós temos uma interação aqui. E aí ele apresenta dois tipos de alunos. Aqueles que não querem ouvir nada a respeito do assunto e que não gostam do tema. E os que são muito bem informados quanto à vida política e social do nosso país. Eu espero que você que está me ouvindo seja o segundo grupo. Os que realmente são inteirados, que lê jornais, que estão abertos ao debate político, democrático e correto. Eu espero que você seja esse grupo. Primeiro, uma perspectiva bíblica da política. Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Obviamente. Se ele governa tudo, então, obviamente, a Bíblia mostra que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da nossa vida, em todos. Isso significa que Ele intervém na nossa jornada diária. Ele trabalha para aquele que nele espera, conforme Isaías 64:4. Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Eu acredito em um Deus que interfere na história. O nosso Deus é o Deus que interfere na nossa história, na história do nosso país. Eu creio nesse Deus, Criador, Deus Santo, Poderoso. O Deus Altíssimo governa. Está escrito no livro de Daniel. Se você ler Daniel, você vê como que Deus intervém na história. Está claro ali, politicamente inclusive. 2. Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Vamos dar 3 exemplos? Tem mais. José, Esther e Daniel. São 3 casos de pessoas que Deus abençoou ricamente e eram políticos. E não eram políticos perfeitos não, hein? Não penso que eram perfeitos não, eles tiveram suas falhas. Você vê, José, coitado, ele, menino novo, sabe contando o sonho dele. Pegou mal, até o pai precisou falar para ele, falou, filho, né, poxa, porque ele falava, a simplicidade. Aí foi naquela tribulação, passou situação, mas Deus abençoou, ele foi parar na cadeia, mas ele tinha uma boa consciência, Deus honrou ele, tornou político, primeiro-ministro do Egito. Agora, para ele ser o que ele fez no Egito, irmão, foi uma coisa profunda, mas depois aquilo gerou problema. No começo ele não comprou tudo, todas as terras, todos os alimentos, aí comprou até o povo para o faraó. E esse sistema gerou lá na frente problemas, porque tudo pertencia ao faraó, até o corpo das pessoas, né? Viraram servos. Então, com o tempo isso gerou problema. Depois de muitos anos no Egito, o Egito precisou passar por outras revoluções. Então, não estou dizendo que ele era um homem perfeito, mas ele fez algo direcionado por Deus também. Esther, a rainha, uma moça judia que tornou-se rainha. Agora, para ela tornar-se rainha é uma situação difícil, porque você sabe que aquilo lá é uma espécie de concurso de Miss Universo hoje. Aí vem todas aquelas mulheres e o rei dorme com cada uma delas para escolher uma. Olha aqui por onde que ela passou. Mas Deus teve misericórdia. Teve misericórdia do povo judeu. Deus tem os seus caminhos. Daniel, quem era Daniel? Cativo, irmão. Na terra de Santa, eles viviam aprontando. Não obedeceu o sabate, o caché era comida pura. Aí depois chegou na Babilônia, aí propôs no coração, mas na Babilônia, né? Aonde viu aqueles deuses, agora sim eu sou crente, agora. Amém, glória a Deus, tá bom também. Foi um homem de Deus, tá tudo bem. Tudo político. E gente piedosa. Perfeita? Não, porque não existe gente perfeita. Não existe político perfeito. Não existe. Você não é perfeito, irmão. Você que está me assistindo, você não é perfeito. Então não tem nada perfeito. Você quer que o seu político seja perfeito? De onde você tirou isso? Isso não existe, irmão. Perfeito é Jesus.
Jesus é o rei perfeito. Agora, o seu deputado não é perfeito, o seu senador não é perfeito, o seu governador não é perfeito, o seu presidente não é perfeito, o seu vereador não é perfeito, o seu representante do conselho tutelar não é perfeito, o seu representante de amigos de bairro não é perfeito. Não tem o ser humano perfeito. Em algum momento ele é falho. Agora, a pessoa, coitada, não pode dar uma nota forte, não presta. Pare, irmão, pelo amor de Deus. Você precisa ter mais empatia. Se põe no lugar das pessoas. A vida não é assim. Agora a pessoa, coitada, às vezes luta no governo, não depende só dele, depende de outras coisas. Todo cai em cima do governo. Só que, sabe, às vezes eu fico meio preocupado com as pessoas. Eu fico preocupado, eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, mas aí daqui a pouco não vai ter mais candidato. Por que quem vai querer ser candidato só leva bordoada? Então precisa tomar cuidado, precisa ver se de fato a pessoa foi desonesta, se ela errou devido às suas limitações, se errou por um problema ideológico, se por um problema cultural. Sabe? Então antes de tacar pedra, antes de sentar lá no Facebook e ficar escrevendo abobrinha, precisa refletir, pensar um pouquinho. Por que você não conversa com o seu representante? Manda um e-mail. Prezado senhor deputado, o senhor fez um voto que eu entendi que foi equivocado. Com respeito, irmão. Agora a pessoa escreve já atacando a pessoa. Seu ladrão! Que é isso, irmão? Como você pode falar uma coisa dessa? Que é isso? Não pode. Você tem que... Pergunta com respeito. Com respeito, irmão, porque senão você saiu do campo das ideias, você entrou no campo da personalidade, você perdeu, não tem choro nem vela, perdeu. Por quê? Porque entrou na personalidade, não teve o domínio próprio para perguntar para quem representa ele. É um direito que você tem. Eu vivo fazendo isso, eu converso com os deputados, com o prefeito, com os secretários, eu vou querer saber o que aconteceu. Agora a pessoa já sai falando, calma, vamos perguntar, vamos ver, vamos questionar. Pode ser que exista um motivo que não está aparente. Né? Deus então levanta homens, como foram esses 3 homens de Deus, ou melhor, 2 homens de Deus e uma mulher, né? José, Esther e Daniel. 3, o Estado e a política. São coisas diferentes. O Estado tem como função garantir por meio de políticas públicas. O Estado é a estrutura, o Estado não tem alma, ele tem que ser provocado. Tem gente que fala, vou falar com o doutor Estado. Isso não existe. O Estado é uma estrutura. Quem implanta as políticas, existem políticas de governo e políticas de Estado. Tem política, é o Estado estabeleceu aquelas políticas. Não importa se você vai ser presidente. Recentemente não, no Brasil nós temos a lei da responsabilidade fiscal. Isso é política de Estado. Não importa quem vai assumir, não importa qual partido, não importa, tem que ter responsabilidade. Porque essa é uma política de Estado. Agora, existe a política do governo. Se aquele partido ganhar, ele vai implementar aquelas mudanças. Por isso você tem que estar atento. Porque às vezes você está apoiando um partido que só porque tem algo muito bonito nele, mas tem coisas horríveis naquele partido. E você tem que ter discernimento. O Estado e a Bíblia. No Novo Testamento retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus. Está aqui em Romanos 13:1, aí não está o contexto do nosso textuário. Então, nós temos que entender. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que pagar imposto, porque ela reconhece o Estado. Então, a palavra de Deus nos apresenta uma perspectiva correta da política. Nós temos aqui um subsídio, que vai explicar um pouquinho sobre o que é a polis, você pode ler. E 2, a separação do Estado da Igreja. E isso é uma herança evangélica, protestante. Separou o Estado da Igreja. De que maneira? O Estado tem que administrar toda a sociedade. A Igreja vai cuidar da parte espiritual das pessoas. Como no mundo protestante, e eu estou falando aqui mundo protestante, estou falando dos Estados Unidos, que é a primeira democracia. Por isso que muitas pessoas se inspiram nos Estados Unidos, porque é a primeira democracia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Você tinha muita igreja evangélica. Metodista, batista, quakers, unitaristas, tinha de tudo. Bom, o que vai fazer? Como você vai ter um país? Não tem jeito de você ter uma religião oficial. Não é igual ao Brasil. O Brasil, quando Dom Pedro proclamou a independência, dia 7 de setembro de 1822,
a maioria da população era católica apostólica romana. Então, o que aconteceu? O catolicismo virou a religião oficial do Império Brasileiro, porque todo mundo era católico, basicamente. Mas nos Estados Unidos era o contrário. Tinha um monte de denominação, um monte de igreja, primeira igreja batista, primeira igreja presbiteriana, primeira igreja... Então, não tinha jeito de você ter uma igreja oficial. Então, o governo criou o quê? Criou um Estado secular, ou seja, o Estado não tem religião. Agora, Estado secular não significa um Estado contra a religião, é o contrário. O Estado secular é o protetor das religiões. Aí que está o engano de muita gente. Está falando, o Estado é secular. E daí? Qual é o problema do Estado secular? O Estado secular é aí que ele tem que cuidar bem das religiões, porque a função, ele é secular para cuidar das religiões, porque tem muitas. Não dá para ter uma só oficial. Então, já que não dá para ter uma só oficial, ele é secular. Ou seja, ele não é ateu. Porque tem gente que confunde secularismo com ateísmo. Não tem nada a ver. O Estado secular é aquele Estado que vai cuidar de todas as religiões, inclusive dos que não têm religião. Esse é o Estado secular e essa é uma invenção protestante. Porque os protestantes, especificamente dos Estados Unidos, perceberam que não dava para ter uma religião oficial, única. Então criou-se um Estado secular, ou seja, um Estado que cuide de todas as religiões. Compreendeu? É assim. Só que o Brasil desvirtuou tudo, né? O Brasil já associaram secularismo a ateísmo. Então você com uma Bíblia na mão, aqui você não pode entrar com a Bíblia. Por quê? Porque aqui é o Estado secular. E daí que é secular? O secular tem que me respeitar o fato de eu carregar uma Bíblia? É o contrário. Então, as pessoas confundem muito porque na Revolução Francesa eles eram anticlericais, eles eram antirreligiosos porque a igreja apoiou o sistema do antigo governo, do antigo Estado. Então eles ficaram anticatólicos, por isso que o secularismo da França é um secularismo antirreligioso. Mas não é o nosso modelo, não é esse. Nosso modelo é o norte-americano, protestante. Não é o sistema católico francês. Ali a secularização se deu para tirar a força da Igreja Católica. É uma outra história, a Revolução Francesa de 1789. O nosso modelo é a democracia norte-americana. Como que eles construíram a democracia? O Estado cuida de todas as religiões. Respeita todas, tratam todas igualmente, sem exceção. Então, o secularismo não é contra as religiões. Então, eu acho tão engraçado que eu sou da área de história, né? Eu sou historiador e sou também professor de história. E eu acho engraçado quando as pessoas falam isso para mim. Ah, professor, o Estado é secular. Eu falo, sim, é por isso mesmo que eu estou falando isso, porque o Estado me protege o meu direito de religião, porque é secular. É o contrário do que as pessoas imaginam. Muito bem, separação do Estado e da Igreja, então, é uma herança protestante. A união entre a Igreja e o Estado começou bem e terminou muito mal. Começou bem, porque quando se pensou em ter uma religião oficial, acabou reconhecendo o benefício que a Igreja fazia e deu espaço para a religiosidade cristã. Mas depois ficou ruim, porque aí essa religiosidade, ao tomar o poder, agiu que nem os pagãos, ou seja, começou quer dizer, a igreja que era perseguida virou perseguidora. Veja, o primeiro erro. Então, e assim foi. E aí a igreja então se romanizou. O Império Romano tornou-se cristão e o cristianismo tornou-se romano. Esse é o grande problema, a grande tragédia. Então houve necessidade de separar a igreja do Estado. E não é fácil você separar uma religião de um Estado. Não é fácil. Mas a Europa Ocidental conseguiu isso. Tá? Separou e isso se deve muito à reforma protestante, porque os protestantes perceberam logo de início que não dava certo igreja e Estado juntos. Tinha que haver alguma diferenciação para preservar os interesses de ambos. Finalmente, o modelo de Estado laico brasileiro. Então, no caso do Brasil, só com a República em que o Estado passou então a ser secularizado, ou seja, não ter uma religião oficial. Então, de 1822 até 1889, o Brasil teve uma religião só, oficial. Então, por exemplo, os cemitérios eram da Igreja Católica, o nascimento, tudo era controlado pela Igreja Católica. Com a proclamação da República é que secularizou o país, aí tirou da mão da Igreja Católica e aí o Estado começou a gerenciar cartórios, cemitérios, etc., rede de saúde.
Então nós temos um subsídio teológico bastante interessante aqui e fecha como o cristão deve lidar com a política. Bom, primeiro, o perigo da politicagem. Se existe uma coisa cruel, é quando os líderes da igreja impõem uma linha ideológica. Isso é ruim. Pior ainda, quando uma liderança usa o púlpito para pedir questões políticas. Não pode. O púlpito não é um local para esse tipo de coisa. Você pode fazer reuniões sociais na igreja? Pode. A igreja é um templo, né? Um templo. Pode. Muitas igrejas, quando ocorrem tragédias, tornam-se ponto de doações, de acolhimento, de água, inclusive recolher pessoas, né, em situação de risco, etc. Então a igreja pode fazer esse trabalho. O que ela não pode, ou melhor, que ela não deve, é usar o púlpito para politicagem, ou literalmente vender a igreja para um político, que isso é curral eleitoral. Essas coisas existiram, mas tem diminuindo sensivelmente. Por quê? Porque a nossa lei eleitoral não permite mais isso. Então, as últimas legislações, eu tenho participado de eleições desde 2008, até antes, desde 1996. Em 96 eu fui eleito vereador na cidade de Jundiaí. Depois eu vim para Campinas, fui eleito vereador em 2008 em Campinas, depois em 2012 e depois em 2016. E eu percebi que mudança enorme que houve na legislação para melhor, para melhor. Então, hoje, uma pessoa que usar o púlpito para pedir voto, ele vai ser filmado, fotografado e o candidato dele vai perder o mandato. Não pode. Inclusive os pastores, existe uma nova lei chamada poder religioso. Então, um pastor que pedir publicamente voto para um candidato, ele será prejudicado, não pode. Ele pode pedir como cidadão, não como líder religioso, porque ele estaria usando o poder religioso. Então, é algo novo também, mas que nós vamos contribuir para não permitir que erros dessa natureza, esses vícios antigos, se perpetuem. Então, é uma reação que a própria igreja pode tomar com carinho, com orientação, porque tem líder religioso que ele é simplório, coitado. Não é que ele é maldoso, né? É simplão. E aí cabe ao quê? Aos irmãos com sabedoria conversar com ele com carinho. Nós temos que amar as pessoas, né, irmão? Porque tem gente que só quer chamar atenção. Você sabia que tem gente que não serve para chamar atenção? Eu vou dar um exemplo. O profeta Micaías, que chamou a atenção do rei Acabe, ele tinha um problema. Ele era um homem de Deus, mas ele não sabia exortar. Tanto é que o Acabe já fala, esse homem só fala contra mim. Quer dizer, vira o inimigo do rei Acabe, um profeta, veja. Por outro lado, quer ver um profeta que sabia exortar? Profeta de Deus. É o Natã. Ele chega para Davi, ao invés de chegar para ele, você é um adúltero. Se fosse Micaías, ele ia falar isso para Davi, coitado. Não, Natã contou uma história. Olha, um homem, tinha uma ovelhinha e tal. Que homem terrível. Davi mesmo chegou à conclusão, tem que tomar uma atitude contra esse homem. Então, esse homem é o Senhor. Olha, a sabedoria. Então, irmão, tem gente que não sabe repreender, coitado. Tem pai de família que não sabe exortar nem o filho. Ele cria a ira no filho. E a Bíblia nos ensina, irmão, nós temos que ter palavras de paz, de respeito. Não acuse, você não sabe se realmente foi aquilo. Então tenha moderação, equilíbrio. Na política tem que ser assim também. Às vezes aquele pastor na simplicidade fala alguma coisa, você fala, poxa, esse pastor talvez não deveria ter falado isso. Mas vai conversar com jeito, irmão, com carinho, mostrando respeito. Tudo isso é família, nós somos a família de Deus. Nós podemos agir como é o mundo. O mundo já quer arrebentar tudo, mas você é um crente. Tá? Para nós as almas são mais preciosas do que coisas. Não é? Como o cristão deve lidar então? Cuidado com a politicagem. Tem muita gente simples e cai nisso. O púlpito, irmão, não é local para falar desse assunto. Se você foi convidado, fale da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Viu? Faz a sua parte. Né? 2. Como delimitar a atuação da igreja. Os princípios éticos devem ser estritamente observados. Nós temos que exigir dos nossos representantes uma postura ética, uma postura santa, de luz do mundo e sal da terra. Como eu exijo isso? Fala com o seu representante,
Seu vereador cometeu alguma coisa errada, conversa com ele. Agora já põe lá no Facebook. Não, irmão, faz isso não. Faz isso não. Você é amigo. Amigo não expõe amigo. Viu? Amigo aconselha, conversa. Vai tomar um café com seu vereador. Vai tomar um café lá com seu representante. Conversa com ele com carinho. Ele vai ter mais respeito por você ainda. Ele fala, puxa vida, essa pessoa gosta de mim mesmo. Porque ele veio falar comigo. Agora sai falando por aí que é difamando, nem... Aí via aqui a confusão e fala, por isso que eu não gosto de política. Mas você mesmo que provocou, foi você mesmo que fez isso. Tá? Então precisa ter discernimento. E ajustando o foco da igreja. Qual é a função da igreja? Ganhar almas. Essa é a função da igreja. Mas isso não significa que ela não vai exercer a sua cidadania. Tá? A igreja tem dupla cidadania. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadão da terra e cidadão dos céus. Graças a Deus. Então nós temos que ter essa visão. Há um subsídio muito bonito aqui, falando sobre o pensamento político e os cristãos. E a consciência cristã que nós temos que ter. Finalmente, nós temos aqui então as considerações finais. Diante do cerceamento de algumas liberdades que está ocorrendo no Brasil, se não fossem os deputados da Frente Parlamentar Evangélica, aquele kit gay está sendo entregue até hoje. Sabe, né? Aquele kit que estavam dando na escola para adolescente. Vê se um governo tem juízo de fazer uma coisa dessa, tá vendo? Porque precisa ter gente lá, nossa, gente que tem os mesmos valores. A ideologia de gênero. Sabe o que diz a ideologia de gênero? Nós estudamos. Fala que homem não nasce homem e mulher nasce mulher, mas a sociedade que faz deles? Olha que mentira. Mas eles queriam pôr nas escolas isso. Nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, queriam pôr goela abaixo. Então nós reagimos. Então, irmãos, nós precisamos ver a parte boa também. Às vezes a pessoa é simples, tudo, mas ele está lá defendendo os valores cristãos. Não é perfeito, viu, irmão? Não é perfeito. Não vem com essa história que eu quero. Você vai só no céu, tá? Quando Jesus te levar para a glória, aí você está aí, está perfeito. Mas enquanto você estiver aqui, as coisas são tudo imperfeitas, irmão. Às vezes, a boa notícia é que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, graças a Deus, que o Espírito Santo faz em nós. Então, irmão, diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para essa realidade política, se organizar, a votar em alguém que ela conheça, que ia lutar pelos seus interesses. A Assembleia de Deus começou com o centenário da Assembleia de Deus. O centenário despertou uma pergunta: se a gente não tiver representante político, ninguém vai dar bola para os 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E não ia mesmo. Mas aí a igreja se organizou, colocou representantes, aí foi comemorado no Brasil o centenário da Assembleia de Deus. Se nós não tivéssemos representante, ninguém ia dar a mínima. Tem um monte de igreja que fez 100 anos, ninguém nem ficou sabendo, porque não tem representante. Né? Então as mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político, não tem jeito, passa pelo parlamento. As mudanças e as transformações. Por que então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? É óbvio, é lógico. O seu espaço é influenciar positivamente a sociedade. Então nós temos agora as eleições neste ano. Ora a Deus, conversa com os professores, analisa a vida dos candidatos. Vamos escolher o melhor candidato para o Brasil. Nós amamos o nosso país, nós queremos o melhor para o Brasil. Então vamos tomar cuidado, não vamos cair em ideologias malignas, ideologias que defendem aborto, ideologia de gênero, prostituição, uma confusão. Sai disso, irmão, em nome de Jesus. Vamos ter juízo e vamos pôr alguém que realmente, não estou dizendo perfeito, mas pelo menos que tenha bom senso em não defender coisa errada. Tá certo? Que Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.